Olá, bem-vindos mais uma semana aqui, todos vivos da Silva, saudáveis, no Conversando com Maís Braga, Leandro, bem-vindos. E o tema dessa semana é solidão, quem nunca, né? E nessa pandemia também, quem em algum momento não sentiu, mesmo acompanhado, todas as idades, até crianças, por causa da falta dos coleguinhas. Eu trouxe uma coisa diferente, um poema de Shakespeare, William Shakespeare. O nome do poema é Tristeza, que tem a ver com algumas mensagens que a gente recebeu essa semana. Quando a hora dobra em triste e tardo toque, em noite branca horrenda vejo escoar-se o dia, quando vejo esvair-se a violeta, o que a prata preta tempora assedia, quando vejo sem folha o tronco antigo, que ao rebanho estendia a sombra franca, e em feixe atado agora vejo o trigo, seguir o carro, a barba surta e branca. Sobre tua beleza, então, questiono, que há de sofrer do tempo a dura prova, pois as graças do mundo, em abandono, morrem ao ver nascer a graça nova. Contra a foice do tempo é vão combate, salvo a prole que o enfrenta, se te abate. Bem-vindos, Leandro. Que poema, hein? Enfrentar o tempo. Que poema. Esse aí é de se escutar 20 vezes para ir de pedacinho em pedacinho. Exatamente. Cada frase é uma história. Cada frasezinha é uma profundidade, é algo que você pode abrir sua mente e viver ali um tempão pensando sobre o assunto. Eu já fiquei até 3 da manhã decifrando frases assim, de Shakespeare, Fernando Pessoa. A mente não consegue. Precisa dar um upgrade na mente para poder pegar o que está acontecendo. É mais ou menos por aí mesmo. Bom, mas nosso tema de hoje é solidão. Como a Valesca já falou, quem nunca, né? Quem nunca passou por isso? E como todos nós passamos e ainda vamos passar por momentos de solidão, qual seria a sua dica? Qual seria a sua colocação para nós em um momento de solidão? O que nós devemos fazer para poder modificar a situação que se instaura dentro de nós? Você sabe, eu acho que existe uma solitude, que é quando você quer estar só, quando você quer rever seu coração, que você se sente confortável com você mesmo, e isso não é fácil. E essa pandemia, por exemplo, mostrou que nem todo mundo pode conviver consigo mesmo em paz, porque os demônios, né, internos aparecem. Quanta gente eu vi esperando solidariedade até de filhos que não encontrou. Então existem solidões que são dolorosas. Quando você percebe que você contava com determinadas pessoas que você achava que se importavam muito com você, e isso não era verdade. E a pandemia também nos ensinou que nós temos sim que ter um nível de convivência íntima mínimo, porque senão a gente fica doido. Então, feliz de quem pode estar só consigo mesmo, mas de maneira confortável, de maneira positiva. É claro que chega uma hora que você não quer mais estar sozinho, você quer buscar o outro, não é? E graças a Deus, imagine, gente, o que era você viver isso há 50, 100 anos atrás. Hoje você abre um computador, você encontra todo mundo. Lá na China, lá no Canadá, lá na Groenlândia, não é? Você tem o celular, né? Eu mesma, que nunca tive celular, tenho telefone fixo. Então, sabe, estou com vontade de conversar com alguém, telefono, não é? Um bom livro, uma música. Tem dia que você diz, não, hoje eu tenho que ouvir Maria Bethânia, hoje eu tenho que ouvir Milton Nascimento, hoje eu tenho que ouvir Elis Regina, né? Estou precisando, na veia. Hoje eu tenho que ler Graciliano Ramos, tenho que ler Carlos Drummond de Andrade, tenho que ler Clarice Lispector. Você sabe, sua alma está pedindo. Mas existem solidões impostas pela indiferença do outro que nos machucam muito. Mas, de certa forma, é a visita da realidade. Porque de ilusão você vive até um determinado ponto, né? Emmanuel dizia através do Chico, só se desilude quem se iludiu. Essa frase é lapidar.
Não adianta culpar o outro. Nós é que lançamos sobre o outro, às vezes, expectativas muito superiores ao que ele pretendia nos dar. Então, eu digo sempre que essa pandemia ensinou, por exemplo, a pai e mãe que o filho não era tão cordato assim, que a criança não era tão genial assim, que a convivência em família não era tão harmoniosa, não era o tempo todo que as pessoas queriam estar juntas. E existem aqueles que são solitários por opção e os que são solitários por imposição da própria vida, em que você fica só. É interessante. Eu moro só há 10 anos, desde o meu divórcio. E o mais interessante foi ter ouvido na pandemia as pessoas dizerem: como eu te invejo, porque você mora sozinha. Então você pensa que a pessoa é super feliz com a família, né? Eu tenho só uma filha que tem a casa dela, tem a vida dela, somos super amigas, mas cada uma na sua casa, é óbvio, né? A vida é isso. Mas é interessante você perceber que você passou a ser invejada, porque você estava só. Já tive amigas que me disseram: ai, mas deve ser maravilhoso, né? Antes da pandemia, você sair e quando você volta, sua casa está do jeitinho que você deixou. Então, veja como o ser humano é. Ele nunca está satisfeito consigo mesmo, né? E a solidão que é imposta dói, porque há pessoas que são muito afáveis, que querem estar cercadas de gente. Há outras não, que convivem bem consigo mesmas e com a própria ausência dos outros. Mas o importante é que na nossa solidão nós saibamos que não podemos dar muita importância aos pensamentos infelizes. Eu fiquei sozinha, o que adiantou? Olha só como eu acabei. Não, ninguém acaba assim. Pensemos que há tanta gente que daria tudo por 1 minuto da nossa atenção, por 1 minuto do nosso ouvido para ouvi-la. Então vamos à prática do bem. Estamos com muito tempo para reclamar da vida? Estamos muito solitários? Quando essa pandemia passar, haverá muito para fazer. Haverá muita gente para socorrer, para atender, para envolver com a nossa boa energia. Sua família foi só decepção durante a pandemia? Crie outras famílias. Amigos seus te deixaram? Outros amigos chegarão. A vida é isso. É renovação, se você quiser. Solidão só para aquele que optar por ela. Vou falar nessas coisas assim de solidão e tal. A gente tem umas mensagens aqui. Uma amiga nossa escreveu dizendo assim: assisto frequentemente o Conversando com Maís, e as palavras de vocês me auxiliam bastante. Ultimamente, tenho enfrentado 2 adversários que têm me tirado a tranquilidade: a ansiedade constante e o medo. Muitas vezes sinto aflição no meu peito, um grito contido querendo sair. E tais sintomas emocionais já afetam minha saúde física, pois tenho adoecido com frequência. Como enfrentar um adversário que vive em nós? Nossa, Leandro, qual seria a sua opção? Bem simples essa pergunta, bem tranquila, leve, tranquilo. Bom, como enfrentar a ansiedade, né, e o medo? Então aí, 2 adversários da alma humana, 2 questões que a nossa alma ainda carrega. Eu acho que é da humanidade ainda, no nosso padrão vibratório, ainda presenciar esses sentimentos dentro de nós, seja pelo motivo que for o que os ocasionar. E são 2 pontos, 2 sentimentos que podem estar juntos, mas que trabalham separadamente dentro de nós, né? Que funcionam separadamente dentro de nós. Quando a gente tem assim ansiedade, né, que é um mal da humanidade hoje, né? Você estar ansioso, estar sempre inquieto, estar sempre ligado e preocupado com alguma coisa, sempre tentando se antecipar de tudo, ou sempre projetando demais as coisas dentro de você. O que Jesus, por exemplo, falava sobre isso? A cada dia basta o seu mal. Viva o hoje. E eu sei que isso é difícil, é simples dizer isso, né? Viva o hoje, né? Pense no agora. É fácil falar.
difícil executar quando você está passando por um momento onde a sua mente está totalmente ligada em diversas questões, em múltiplas questões, e você não consegue calar, segurar, falar, para, não quero. Ou você consegue mais à base de remédios. Então, a gente tem que começar a entender algumas coisas que se passam dentro de nós. Remédio é essencial, tá, gente? E tem horas que só o remédio vai me dar a pausa que eu preciso para que eu possa respirar para conseguir enfrentar a situação. Então, também busque ajuda. Todo tipo de ajuda, ela é válida. Todo tipo de coisa que vai nos ajudar a solucionar o problema, ela é válida, tá? Coisa boa. Agora, se pergunte para você, porque para a gente disparar a ansiedade pode ter múltiplos motivos na nossa vida. Mas na maioria dos casos, são situações ou coisas que nos ocorrem em que nós não conseguimos aceitar, em que nós não conseguimos verificar algo de bom naquilo, e isso nos afeta de tamanha maneira que nós estamos sempre projetando algo no futuro ou enriqueta a nossa mente para tentar achar uma chave, uma resposta. E por não conseguir achar a resposta, nós ficamos em desespero, em ansiedade, porque parece que aquilo nunca vai ter fim, aquilo nunca vai acabar. Parece que nós estamos num ciclo eterno e que esse ciclo não se pode pressupor o fim. Como parar isso? Olha como é difícil, olha como é complexo. Só de explicar já é algo difícil. Eu expliquei um ponto, eu falei um ponto que pode ser. E como que a gente pode frear isso? Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém vai poder ter essa atitude por você. Mas pessoas, livros e situações podem te ajudar a perceber um novo caminho a trilhar. E quando eu te digo isso de coração, por já ter vivenciado, experimentado. Há não muito tempo atrás, na minha própria vida, eu tive um problema muito sério. Algo aconteceu comigo que me desestabilizou mentalmente, me desestabilizou moralmente, me desestabilizou sentimentalmente. E aquilo me desestabilizou de tal maneira, e eu não conseguia ver o fim daquilo, eu não conseguia achar a solução daquilo, que disparou em mim a ansiedade, e eu antes não tinha, então disparou em mim a ansiedade, o que ocasionou ao meu ser ataque de pânico e todas as determinadas variantes que possam ter. Até pressão alta eu disparei na época, eu nunca tive pressão alta. Mas eu estou falando de algo da minha vida que não é tão longe atrás, estou falando de algo de 10, 9 anos atrás. E graças ao Pai e a minha tentativa de modificação, hoje isso não existe na minha vida mais. Eu não tenho mais a questão do ataque do pânico, eu não tenho pressão alta. Pressão alta que eu tive, vivi 2, 3 anos com ela, hoje não tenho mais. E eu já não tenho mais, tem há um tempo. Não é nem agora não. Tem um tempo já, 3, 4 anos que eu não tenho pressão alta. Eu tomei remédio para pressão. Normalmente a pessoa diz, olha, pressão alta uma vez é remédio para a vida inteira, né? Já era. Pois é, não foi bem assim, né? É porque isso tudo está ligado na nossa mente, com o nosso espírito, o que nós estamos emanando, o que nós estamos aceitando e vibrando. O que aconteceu comigo? No momento da dor, no momento da dificuldade, nós somos sempre convidados à mudança. Sempre. Sempre. Nosso Pai é o Pai de misericórdia, de amor. Então ele vai abrir múltiplas janelas para que a gente possa acessar respostas. Mas você tem que querer acessar. Essa é a grande questão. E essa mudança não vai da noite para o dia. Opa, amanhã eu já estou bem, agora eu não tenho mais ansiedade e vamos para frente, que agora é só positividade. Não. Como a Izzy mesmo falou, tem dias que a gente vai acordar se sentindo não tão bem, a gente vai acordar se sentindo sozinho, a gente vai acordar de novo com aquele sentimento de será que vai dar certo? Será que vai ser assim mesmo? E se aquela coisa der errado? E aí começa de novo. Somente a bipar múltiplas informações. O que me ajudou, aí eu falo de coração, tá? Por experiência própria, foi a nossa amada doutrina espírita. É ela que me ajudou. Foi ela que estendeu a mão para mim, estendeu a mão, a doutrina espírita, o espiritismo, o Jesus, o cristianismo, estendeu a mão.
Se eu quis pegar ou não, era minha escolha. Minha escolha. Eu peguei. Mas eu peguei com tanto gosto, com tanta vontade, que tudo que me direcionava e tudo que me oferecia, eu abria. Eu deixava acontecer comigo. E eu fui permitindo as coisas acontecerem de maneira progressiva. Não aceitar o mundo, e vamos lá com 500 coisas, não. Devagarzinho. Então, eu estou dando o relato da minha experiência. Tá? E para cada um vai funcionar de uma maneira. No meu caso, o espiritismo já estava fazendo parte um pouco da minha família. Eu fui convidado a estudar, convidado a aprender, e eu segui o roteiro à risca do aprender e do estudar. À risca. Tudo que me ofereciam, eu lia. Tudo que apresentavam, eu ia atrás para buscar. Eu queria entender essa nova forma de ver a vida. Porque o que mudou para mim foi a minha forma de enxergar a minha própria vida. Aquela situação injusta mudou? Se eu te falar que ela ainda tem respingo até hoje eu ainda passo injustiças daquele reflexo lá de trás, problemas daquele reflexo lá de trás. Mas eles me batem daquela mesma forma? De jeito nenhum. Eles são um som que eu escuto, ok, mas isso não é minha vida. Minha vida é muito mais do que isso. Então eu mudei a minha forma de enxergar a minha própria vida. Minha forma de ver e de perceber que eu existo, que eu sou imortal e que tudo que me acontece hoje me acontece para me ajudar. Quando eu aceitei essa informação dentro de mim e aceitei de maneira a querer caminhar com leveza, aquele olhar de ansiedade, de preocupação, de nervosismo, de exagerar as coisas, foi diminuindo, não diminuiu do dia para a noite, isso não aconteceu. Quanto mais eu ia lendo, quanto mais eu ia estudando, quanto eu ia mais convivendo com pessoas diferentes, quando eu ia mais percebendo o amor de uma maneira múltipla, porque a gente de criança, na nossa família, no nosso trabalho, a gente vai aprendendo o amor, vai aprendendo a amizade, vai verificando coisas e vai se deixando levar por esse caminho. Só que existem múltiplos caminhos aí abertos. Por que não tentar? Por que não se permitir? Mas para isso, você tem que buscar. Pedir, será atendido. Procurar e você vai achar. Bater a porta e a porta será aberta para você. Mas depende de você. Você já ficou ansiosa, Valesca? Já fiquei. Eu já sou ansiosa, mas na pandemia eu tive crise de ansiedade. No início eu achei que foi por causa de uma pessoa que ela, com muito amor, com o discurso do amor, ela passa por cima das pessoas, mas no final eu percebi que são gatilhos meus. Fiquei acuada, presa, como tanta gente na pandemia, né? Querendo sair, querendo trabalhar e fazendo tudo de casa. E eu procurei ajuda, né? Psicólogo, tive que ir na psiquiatra, que inclusive é espírita, maravilhosa, me deu uns remedinhos fraquinhos para eu... E eu não identifiquei que era ansiedade, achei que fosse labirintite. Tontura, que era depressão, morrendo, enjoo, vou morrer, e não era. Então, o emocional prega peças e a gente tem a luta da gente, primeiro a busca médica e depois o evangelho. O evangelho, a doutrina me ajudou muito, mas mais do que a doutrina, do que o evangelho, eu tive que me ajudar. Então, eu plantei uma horta, que agora eu estou colhendo, né? Colhi maracujá, colhi morango. Ali, aquele fruto que eu colhi semana passada, o meu primeiro morango, mas é como se fosse um fruto meu, do meu espírito. Eu plantei alguma coisa na pandemia para o meu bem. Claro que eu não estou muito melhor, continuo a mesma, cheia de defeitos, né? Assim, reativa, muito meio intolerante. Leandro tem me ajudado, assim, meu Deus, você não tem jeito. Mas eu estou no caminho, estou no aprendizado, sabe? E quando nossa amiga diz que os inimigos, que ela trata como inimigos o medo e a ansiedade, não são inimigos, todos temos. São sombras que a gente tem que clarear, botar a luz, deixa eu limpar aqui. O maior inimigo, eu acho que o único que a gente tem, somos nós mesmos, nossas atitudes, nosso livre-arbítrio, porque cada ação gera uma reação.
Então, todos estamos passando dias difíceis, dias legais, dias de ansiedade, dias de calma e dias de solidão. A gente tem aqui uma questão muito interessante, que tem a ver com assédio até, né? Uma amiga, a pessoa escreveu: eu estou com muita dificuldade no ambiente de trabalho. Um colega, hoje, sem me dizer uma palavra, foi tão estúpido que eu fiquei com medo. Senti uma coisa tão ruim que veio direto para o meu peito. Um galho de uma planta que tem na sala onde eu trabalho desabou. Quando eu cheguei em casa, a cachorra e a gatinha estavam prostradas, ainda estão como se tivessem apanhado, quietinhas. Leandro, por que homens moços como você não respeitam uma colega mulher 20 anos mais velha? Você poderiam me dar uma orientação? Agora foi mesmo, agora pronto. As perguntas estão muito leves, estão muito fáceis. Bom, básicas. Bom, por que irmãos da minha idade fazem coisas negativas? É porque eles não sabem o que é amar ainda. Eles têm a breve ilusão de que ter vantagem, do que ser melhor, de que provocar coisas no outro de ruim ou tentar diminuir os outros, isso vai dar coisas boas para ele ou vai ajudá-lo a galgar novos caminhos. São falsas fórmulas que nós trazemos lá da antiguidade. Lá na antiguidade, onde era a lei do mais forte, né? Mais forte que impera, você tem que ser o melhor, que a nossa sociedade ainda, vamos dizer, aceita, né? Nós ainda colocamos isso como algo correto, você ser o mais forte, o melhor, você tem que aquele vulgo sonho construído para que você seja sempre o todo-poderoso e você vai ser feliz quando você tiver pessoas fazendo coisas para você e você ficar mandando. Isso não tem nada a ver com felicidade, sinto dizer. Nada a ver com ser feliz. Ser feliz é algo totalmente diferente. Então, por este motivo, pela doença que eles carregam no espírito, por não conseguir enxergar, é a justificativa que deva ter para ele praticar isso com você. Eu lembro sempre daquele filme A Cabana, né? Que o rapaz, o principal, o livro também, né? Que o principal, ele tem aquele sentimento ruim para com o pai dele, né? E esse julgamento de condenar o pai, em uma parte do livro do filme, ele se coloca no trono de julgador. Então você tem que julgar, não é assim? Quem nunca viu o filme, veja, porque é maravilhoso. Você tem que julgar, não é? Então vamos começar a julgar as pessoas. Vamos lá. E aí bota o pai dele, já adulto, que batia nele e tudo mais. Essa pessoa, você condena? Condeno, horrível. A pessoa tem que pagar pelo que fez. E essa criança? Aí mostra uma criança pequenininha, apanhando, sendo esculhambada pelo pai, provavelmente, né? E essa criança, você condena? Ele, não, essa criança não. Pois é, essa criança é seu pai. Você não acabou de condená-lo? Ué, não estou entendendo. E aí ele começou a perceber que, poxa, eu esculhambei meu pai pode ter vivido algo muito, 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 muito pior do que eu vivi. E ele me passou um pedaço do que ele viveu. Estava errado? Estava. Mas quem sou eu para condená-lo? Quantas coisas eu não fiz de errado na minha vida para alguém e sem, às vezes, nem ter recebido esse problema para mim, eu fiz. Né? Por que eu vou condenar os outros? Então, essa é uma coisa que a gente tem que refletir, né? Abrir nossa mente. Então, por que ele faz isso? Não entra nessa vibração. Não entra nesse tipo de pergunta, sabe? Não, o que você tem que fazer é o seguinte, eu estava até numa conversa um dia desse com a minha esposa, né, sobre isso, né? Porque é difícil a gente ver uma injustiça e não se revoltar, e mais do que isso, não querer emanar um pensamento negativo, ou um pensamento instantâneo de justiça, de ter que pagar, de que tem que ser resolvido isso, naquele momento. Porque, às vezes, a gente até não tem uma atitude vingativa. A gente pode até não ter uma atitude vingativa. Mas o nosso cérebro, o nosso espírito emana um pensamento que não é bom. Por que acontece isso? Aí a gente estava conversando e aí veio a reflexão de uma fábrica. É como se nós fôssemos uma fábrica. A fábrica precisa de insumo para produzir, não precisa? Precisa. E naquele momento, aquela situação te ofereceu um insumo estragado.
te oferecer um insumo ruim para você colocar dentro da sua fábrica. Se você pegar aquele insumo e colocar dentro da sua fábrica de pensamentos, dentro do seu ser, que produto vai sair? Tem como eu, com insumo estragado, produzir algo bom? Vai sair um produto estragado. Então, se eu pegar o que ele deu de ruim, colocar dentro de mim e tentar tirar um pensamento ali de imediato, tentar produzir, vai sair um pensamento ruim de mim. Não vai ser um pensamento bom, não. Por isso que Jesus fala com os discípulos: perdoe, mas não 7 vezes, 70 vezes 7, se for preciso. Quando Jesus fala isso, ele está preocupado com o quê? Com o alimento que você vai colocar na sua mente para produzir a sua próxima atitude. Aí nessa hora que a pessoa produziu o ruim, você, não, eu não quero esse insumo para mim. Esse insumo é teu, ó, te pertence, não me pertence não. Eu vou pegar o meu insumo que eu tenho guardado aqui de sentimentos bons, de pensamentos bons, vou colocar dentro de mim e vou produzir algo bom. Que seja o meu silêncio. Que seja nem o meu pensamento negativo, ó. Coitado dele, não sabe o que faz. É o filtro de Jesus, né? Perdoa, não sabe o que faz. E ó, mas isso é difícil? Puta, é difícil demais. Até a gente conseguir entender que a gente não tem que alimentar nossa fábrica da negatividade do outro, vai demorar. Eu falo por mim, tá? Vai demorar. O Leandro, para conseguir fazer isso, ó, vai demorar um bocadinho ainda, umas vidinhas ainda, Ave Maria. Mas... Graças a Deus eu não sou esposa do Leandro. Meu Deus do céu. Deve ser lindo. Deve ser lindo ser casada com ele, mas muito pouco produtivo. Gente, olha, eu tive um gato Juarez, um gato preto. Eu sabia como a pessoa estava quando ela entrava na minha casa. Dependendo de como ela estava, ele ia para debaixo do fogão, só saía quando a pessoa ia embora. Então, não duvide, seu cachorro e seu gato vão demorar para voltar ao normal. Eu fico olhando, não é, Valesca? Lindo você fazer programa com um cara mais evoluído que você, que é o caso do Leandro. Eu já pensaria no P de patriarcado, porque enquanto nós não solucionarmos essa questão, vai ficar difícil. Um rapaz 20 anos mais jovem, podia ser 5, 2 anos mais jovem, é um rapaz desrespeitoso. Com certeza te inveja, não duvide disso. Inveja está no meio dessa história. Porque essa energia que chegou em você é uma energia de inveja, com certeza. Por isso que o cachorro e o gato caem, sabe? A planta morre. Eu tinha uma samambaia, nossa senhora, a pobre dessa samambaia sofria. Porque a pessoa chegava na minha casa, samambaia, passava uns dias para se recuperar. Ou era samambaia ou era o Juarez. Eram meus 2 vetores. Então, importante que se isso voltasse a se repetir, nada como uma boa conversa, sabe? A gente não é 20 anos mais velha à toa, não, sabe? É o famoso, adivinha, eu podia ser sua mãe, então me respeite, sabe? E não tenha dúvida, sua atitude vai fazer com que ele perceba o quanto ele está equivocado. Ele nunca vai admitir que está equivocado, porque esse é um problema do masculino. Para ele admitir que ele está equivocado, seja de que jeito for, meu Deus, tem que morrer alguém. E eu fico triste, confesso a você, porque eu vejo gerações depois da minha que eu achei que iam ter outra cabeça ainda insistindo nos mesmos erros, sabe? Porque ser grosseiro com alguém, sabe? Ser impactante negativamente com alguém, no ambiente de trabalho, em casa, seja onde for, é a idade da pedra ainda, sabe? Mas me recordo, para desanuviar nosso ambiente, e desejando a você que essa questão se solucione, faça muito carinho nos seus animais, porque cada vez que você passa a mão neles, é um passe que você está dando, é uma energia boa que você está deixando com eles. Mas me lembro sempre do momento final de O Vento Levou. Vivian Leigh, a Scarlett O'Hara, sendo deixada por Cat Label, não era qualquer homem, não. Ela pensa, vou chorar, vou me desesperar? Não, amanhã eu penso nisso. Ali, naquele final daquele filme de 1939, está o destino da humanidade. A mulher, amanhã eu penso nisso. Amanhã eu penso numa solução. E o homem indo embora, achando
que está fazendo alguma coisa muito boa, né? E não tem jeito. Passam-se as gerações e os homens continuam assim. Seja o colega de trabalho, seja o marido, seja o irmão, seja o vizinho, sabe? Solidão, no fundo, é a mulher que vive. Porque ela está sempre 10 centímetros na frente, para dizer o mínimo. Ela tem uma percepção da alma humana que o homem corre para ter. Mas felizes de nós se formos mães e avós de homens, porque ainda dá para mudar. Ainda dá para fazer a cabeça das crianças, dos garotos de hoje, sabe? Falando do respeito. Porque respeito é tudo. Quando você respeita o outro, seja homem, mulher, uma árvore, um hidrante da rua, você vive de uma forma positiva e você nunca vai se arrepender das suas atitudes, das suas palavras. A grande solidão, no fundo, que o homem moderno vive é estar absolutamente baldo, vazio dos valores que nunca deveriam ter deixado de existir. Dignidade, respeito, sabe? Pelo outro. Você não precisa ser apaixonado pelas pessoas, não. Mas você precisa respeitar todo mundo, sabe? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Voltamos sempre para o Cristo, o eterno amigo, que disse tudo. Como nós negamos tudo, nós vivemos batendo a cabeça até hoje. Então, homens e mulheres, meu Deus, reencarnação existe para isso. Nós mudamos de corpo. Viemos no sexo que mais nos convém, aquele que vai nos ensinar mais naquele determinado período da nossa vida. E os homens se esquecem disso. E amanhã serão pais de mulheres. Meu Deus, quando eu penso nisso, eu fico tão preocupada. Porque amanhã um rapaz que não respeita nenhuma colega de trabalho vai ser pai de uma pessoa que vai, de repente, se casar com alguém que não vai respeitá-la e ela vai achar isso natural. Sabe? Ela vai achar que ser maltratada, ela merece. É isso que nós não podemos mais admitir. Enquanto nós não mudarmos portas adentro da nossa casa, do nosso coração, não vai adiantar gritar que o mundo precisa mudar. Porque a grande solidão vai ser essa. Vai ser saber tudo que precisa ser mudado, mas não conseguir mudar nem a nossa própria alma. Isso não pode acontecer mais. E tenho certeza que cada um de nós individualmente vai fazer a sua parte. E se cada um de nós fizer a sua parte, nós vamos multiplicar isso, sabe? E os homens, de que idade, não importa a idade que tenham, serão docemente constrangidos, como dizia Chico Xavier. A mudança também. Não haja mais solidão para nós, porque quando a pandemia acabar, nós vamos estar sedentos do convívio. Então vamos conviver com todas as pessoas, vamos abraçar todas as pessoas, vamos ignorar qualquer diferença que haja entre nós e essas pessoas, para simplesmente servir, amar. Sabe? Não vamos nos prender a problemas, vamos esquecer nossas mágoas, sabe? Vamos varar, como dizia Maria Dolores, essa sombra que ainda nos envolve e que é a grande solidão das nossas vidas. Tenho certeza que no dia de amanhã nós vamos estar muito melhores do que estamos hoje, porque nós vamos fazer com que seja assim. E para nós melhorarmos e entendermos melhor as pessoas com problemas, o tema do próximo programa, escolhido pela Maís, é Almas Atormentadas. Nossa! Bem leve, né, Leandro? Bem leve. Nada como uma pandemia para a gente tocar em assuntos que a gente vinha evitando. E eu repito aquela frase, quem nunca ficou com a sua alma atormentada, perturbada, seu juízo, né, como diz no Nordeste. Então, geralmente escondido. Exatamente. Então, na próxima semana, vamos debater sobre este assunto seríssimo, almas atormentadas, porque às vezes uma atormentada faz você ficar atormentado por causa desse sentimento de justiça que o Leandro falou.
Você fica atormentada querendo justiça, ficam aí duas almas atormentadas. Então, até a próxima semana. Um beijo no coração. Até lá!